Oi, como vocês viram, o tema do vídeo de hoje é gastos nas Maldivas, tá? Mas eu não vou falar especificamente sobre valores, eu vou falar sobre os gastos que vocês precisam levar em consideração quando estiverem programando ou para deixar a viagem dentro do orçamento de vocês, tá? Eu vou deixar uma listinha com os gastos básicos e depois eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um, como evitar ou como diminuir o gasto e as minhas experiências com relação a cada um desses gastos, tá? Então vamos começar falando sobre a hospedagem. Mas para a gente falar da hospedagem, você precisa entender o que é a Maldivas, como funciona na Maldivas, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas saiba, mas caso alguém não saiba, eu vou explicar rapidinho. Maldivas é um país formado por pouco mais de 1.000 ilhas, mas apenas cerca de 203 são habitadas, tá? E lá você tem dois tipos de hospedagem. Você tem a que você vai ficar nas ilhas locais, que seriam em hotéis, pousadas, e existem vários que são muito bons. E aquela que é a mais conhecida, que todo mundo sonha, que é em resorts, onde existem os bangalôs, tá? Obviamente que ficando nas ilhas locais, a sua hospedagem vai ser muito mais barata. Então, se você não tá com um orçamento muito grande, mas tem o sonho de conhecer as Maldivas e não liga muito para aquela experiência de resort, é uma ótima opção, tá? É muito mais barato, assim, disparado. Mas aí você precisa levar em consideração alguns fatores. Como eu já disse em alguns outros vídeos, a Maldivas é um país predominantemente muçulmano, tá? Então eles seguem os costumes. Existem praias que você não pode, na verdade, a maioria das praias você não pode usar biquíni. Existem praias específicas que você pode usar o biquíni. Eles não consomem bebida alcoólica, carne de porco. É aconselhável que as mulheres andem sempre com os ombros e os joelhos cobertos, que os homens se dirijam preferencialmente somente aos homens. Então, assim, são coisas que às vezes, dependendo da pessoa, pode atrapalhar um pouco a viagem. Já os resorts, eles são ilhas privadas, então as regras são diferentes. Nos resorts é permitido bebida alcoólica, carne de porco, você pode usar biquíni. Inclusive no resort que eu tava, eu vi gente fazendo até topless. Então é como se fosse um mundo à parte, tá? Então o primeiro ponto que influencia no valor da sua hospedagem é ilha local ou resort. Uma coisa que é extremamente importante vocês se atentarem na hora de fazer a reserva do hotel, resort, pousada, o que vocês decidirem nesse período de pandemia, é se o local que vocês forem se hospedar tá atendendo as regras, as normas da OMS, tá? Porque aqui no Brasil, quando nós fomos fazer o check-in para embarcar, nós tivemos que apresentar o comprovante de reserva e a Emirates foi conferir em uma lista que eles têm de hotéis, de resorts, se o que a gente tinha reservado estava atendendo as regras e estava dentro dessa lista, porque ele disse que se não estivesse dentro da lista da OMS, a gente nem poderia embarcar. O segundo ponto que influencia no preço da sua hospedagem é a época do ano que você vai. Se você vai na alta, na média ou na baixa temporada. A alta temporada é de dezembro a abril, quando tem menos probabilidade de chuva e os dias são mais longos. Na baixa e média temporada é de maio a novembro. E há um pouco mais de probabilidade de chuva, mas são aquelas chuvas rápidas. E por ser perto da linha do Equador, as Maldivas têm uma temperatura estável o ano todo, varia de 25 a 30 graus. O terceiro ponto que influencia no valor da sua hospedagem é o quarto. Então, se você escolher ficar no resort, existe vários tipos de quarto. Obviamente que os bangalôs sobre a água são os mais caros, mas tanto dentro dos bangalôs quanto com aos quartos normais, existem várias possibilidades que também vão variar no preço. Por exemplo, com banheira, sem banheira, com piscina, sem piscina, com acesso direto à praia, só com vista da praia, sem vista da praia. Vai depender muito do resort que você ficar e do tipo de experiência que você está buscando. O quarto ponto é o regime. Não são todos os resorts que têm todos os tipos de alimentação para oferecer, tá? Então você precisa ver certinho em qual você for ficar. Mas basicamente é só café da manhã, meia pensão, que é café da manhã e janta ou almoço,
pensão completo, que é café da manhã, almoço e janta, e o all inclusive, que aí tem todas as refeições, alguns lanches e bebidas alcoólicas, as bebidas normais. Mas também veja certinho no resort que você escolher, porque eu já ouvi dizer que alguns all inclusive não são tão all inclusive assim. Observem quando forem fazer a reserva do seu, que alguns resorts dão direito a algumas atividades no all inclusive, tá? Então, por exemplo, no meu, eu tinha acesso gratuito a snorkel com equipamento necessário, stand-up paddle, pedalinho, caiaque e, se eu não me engano, tinha uma aula teste de mergulho na piscina. Eu vou até deixar para vocês aqui o printzinho do aplicativo do Rio com as atividades que estão inclusas. É extremamente importante vocês lembrarem também, quando for escolher o regime, que se trata de uma ilha, né? Então você não vai poder ficar saindo para comer em algum lugar que não seja no resort. Ou seja, você vai ter que pagar para consumir lá no resort. E é tudo em dólar. Então, para nós brasileiros, acaba saindo caro. Ninguém quer tomar um cafezinho ou uma Coca-Cola de 19, 20 dólares, né? Então, às vezes o barato sai caro. Compensa mais você escolher algum regime de pensão mais completo. Se você consumir bebida alcoólica, compensa muito o all inclusive. Além disso, para cada refeição fora do pacote que vocês fizerem, incide 10% de taxa de serviço, mais imposto local de 6 a 12%. Então, às vezes acaba ficando muito mais caro você fechar algum pacote que você precise pagar por alguma outra refeição. O quinto e último ponto com relação à hospedagem é a forma de pagamento. Se você reservar e resolver pagar só na hospedagem no cartão, por exemplo, você tem que levar em consideração que você vai pagar o IOF de mais 6%. Além disso, você vai pagar o preço do dólar que tiver na data em que você for passar o cartão lá. Então, às vezes, você fez a reserva aqui em algum site com um determinado valor e chegar lá você pode pagar mais caro ou mais barato, dependendo de quanto tiver o dólar. Então, às vezes, se você quiser garantir o preço que você viu, é melhor, às vezes, você pegar um site de reserva que te permita já reservar e pagar. Inclusive, vários sites te permitem até dividir em várias vezes o mesmo valor, sem juros. Então, observe isso também. Então, nós eliminamos da lista hospedagem, alimentação e parte das taxas e impostos. Parte por quê? Você precisa pagar também 6 dólares por dia por pessoa se você ficar em resorts e 3 dólares por dia por pessoa se você for ficar hospedado nas ilhas locais. Essa é uma taxa que o governo cobra de preservação da natureza. Vamos falar agora do transporte. Como eu já tinha dito, são ilhas, né? Então, se você for ficar em algum hotel ou resort, você precisa ir do aeroporto até a sua ilha. E para isso existe a possibilidade de você ir de lancha, de hidroavião ou de voo comercial mais lancha. O que muda de um para o outro? Depende da distância que o seu hotel vai ficar do aeroporto e, logicamente, que lancha é mais barato, o voo comercial mais lancha é o segundo e, por último, o hidroavião. Mas para você escolher também vai depender da opção que o seu resort disponibiliza e da distância que ele fica. Então, quanto mais perto do aeroporto, mais barato vai custar para você o transporte. E considerando também que é em dólar, tá? Então isso acaba deixando um pouco caro. No nosso caso, nós escolhemos o voo comercial mais lancha, que só tinha essa opção, ou o hidroavião, que era mais caro, e saiu passando para o real quase 4 mil reais. Mas esse valor era para nós dois e de volta já com as taxas e impostos, tá? Existe como você reservar direto com a possibilidade de você reservar direto com a empresa aérea ou com a da lancha, porque existe um serviço público lá também, ou particular que você pode contratar, mas você tem que combinar direto com o seu resort. Então, quando você faz a reserva, eles já te pedem todas as informações do seu voo, te mandam um e-mail de volta com as opções que você tem de transporte, e aí você já combina direto com eles. No nosso caso, foi dessa forma que a gente procedeu, nós fizemos a escolha e o resort cuidou de tudo. Tinha uma pessoa esperando a gente no aeroporto assim que a gente chegou. Eu até fiz um videozinho que eu vou mostrar aqui pra vocês,
logo que você sai do desembarque, existe um guichezinho para cada resort, tudo bonitinho. Aí você se dirige ao guichê, conversa com a pessoa de lá e ela já te direciona, seja para lancha, para a opção que você escolheu. No nosso caso, a gente teve que ir para o outro lado do aeroporto, que era o embarque de voo interno, voo comercial. Nós ficamos em uma sala VIP, aguardando até o horário do nosso voo. Depois alguém veio nos chamar, nos levou até o portão de embarque. Já estava tudo certo, já nos deu as passagens, nós despachamos as malas e fomos para o avião. Chegando lá no outro aeroporto, já tinha um funcionário do resort nos aguardando também. Nós pegamos um ônibus, fomos até uma marina e lá nós pegamos a lancha que chega direto no resort. E tudo isso já estava certo, nós não tivemos que pagar nada naquela hora, foi tudo pago depois, lá no resort, na hora que a gente foi pagar a hospedagem. Tem um monte de gente com as plaquinhas no resort. Aí se você não tiver, você vem aqui, ó, e aí tem todos os guichezinhos de cada resort, vários. E aí você já vem, encontra o seu, vê que tipo de transporte você fechou, daí foi o seu. E aí você tem todos aqui, são muitos mesmo, dos dois lados. No nosso caso, nós fechamos do Rio, né? Então, nós já estamos vindo agora. Saímos do aeroporto aqui, do desembarque, e estamos indo para a sala VIP do nosso resort, porque nós vamos de avião para o hotel, né? Nós escolhemos um avião comercial e depois uma lancha. Nós entramos na outra parte do aeroporto, que é de embarque, e nós vamos pesar a mala e fazer o check-in para o nosso voo. Bom, esse aqui é o lounge, tá? É um lounge bem grande, tem banheiro, chuveiro, comida. E aí logo que você entra no lounge, à direita tem uma salinha de vidro, que é onde a gente fica. O pessoal que vai para o nosso resort fica nessa salinha separada. E esse aqui é o lounge bem grande. Tem comida, banheiro. Vamos falar de passeios agora. Os passeios são opcionais e não são todos que tem em todos os resorts. Então, se você está indo pensando em fazer um passeio específico, confirma se no resort que você vai existe esse passeio disponível, tá? Por exemplo, uma coisa que talvez eu gostaria de ter visto e que eu não pude fazer porque no meu resort não tinha era ver as mantarraias, mergulhar com as mantarraias, o tubarão-baleia. E no resort que eu fiquei não tinha, porque ele era muito longe da localização desses animais, onde eles costumam ficar. Tinha alguns passeios para serem feitos lá no meu resort, eu vou até deixar a lista aqui para vocês, e são todos em dólar, tá? Você precisa pagar em dinheiro na hora, pelo menos no resort onde eu fiquei era desta forma. Por fim, gorjetas. Quem já se hospedou em resort sabe que é costumeiro você dar uma gorjeta para a pessoa que está te atendendo naquele momento ou às vezes no final da sua hospedagem. Lá em Punta Cana e Baiaíbe a gente sentia e via que logo que a pessoa terminava de te atender, ela já estava esperando que você desse uma gorjeta. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência lá nas Maldivas. Tanto eu quanto meu marido não achamos que ninguém estava te atendendo com aquela na espera, sabe, de receber a gorjeta. Como eu já falei, o atendimento de lá era excepcional, a educação dos funcionários
eles eram carinhosos, amorosos, atenciosos, assim, e dava pra sentir que era deles, sabe? Que não era aquela coisa porque eles queriam te agradar ou porque eles queriam receber gorjeta. Então isso foi uma experiência muito boa que a gente teve lá. E nós dois conversamos e decidimos que no final a gente gostaria de dar gorjeta para umas pessoas específicas que a gente teve maior contato, que a gente teve um afeto maior, sabe? E quando nós fomos entregar gorjeta para essas pessoas, elas recusavam. Elas falavam, não, pelo amor de Deus, não precisa. Nós atendemos vocês bem porque é o mínimo que a gente pode fazer. Vocês vêm de tão longe para estar aqui, sabe? É o mínimo que a gente pode fazer é tornar a estadia de vocês agradável, feliz. Então, assim, foi uma coisa que a gente nunca tinha visto. Mas, de qualquer forma, a gente entregou a gorjeta para essas pessoas, mas a gente viu que realmente não é assim, talvez, não sei se não era costumeiro ou se era daquelas pessoas específicas que não queriam receber, mas a gente também não viu muita gente dando gorjeta, algumas sim, mais americanos que davam, mas eu acho que, assim, vai depender muito do resort que você for e da sua vontade. Então, se for um conselho, leva um pouco de dólar trocado, para caso você veja que está acontecendo lá, que é costumeiro, você não ficar sem graça, ou se você realmente se importa em dar gorjeta, leva um pouco de dólar trocado para você dar. Mas aí eu colocaria as gorjetas também na parte dos opcionais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado. Mas de qualquer forma, se tiver ficado alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo ou me manda por inbox que eu respondo, tá? Vou fazer mais vídeos, acredito que o próximo será mostrando especificamente o resort onde eu fiquei, mas se vocês tiverem alguma outra sugestão de tema ou alguma coisa que vocês queiram ver primeiro, também pode mandar aqui. Um beijo!